Boa noite. Olá, que Deus abençoe você, que nessa noite você tenha uma noite especial, não por nós, mas por Deus estar aqui nesse lugar, que você possa perceber a presença de Deus, se encontrar com Ele, receber dEle as respostas que você procura e, acima de tudo, dar uma resposta a Ele, porque Deus também procura você, ok? Vamos ficar em pé. Eu quero te convidar a orar, a engrandecer o nome de Deus e a colocar diante dEle as tuas expectativas. Eu sei que quando nós vamos a qualquer tipo de reunião, quando vamos a qualquer tipo de culto, nós temos alguma expectativa de que algo aconteça, de ter alguma resposta. E eu quero te convidar nessa noite a colocar essa expectativa diante de Deus, ok? Então feche os teus olhos, diga para Deus o que te trouxe aqui nessa noite, diga para Ele o porquê você está aqui, o que você espera dEle, e durante todo esse culto, esteja com o teu coração e os teus ouvidos abertos para entender e tentar descobrir o que Deus espera de você. Feche os teus olhos, fala com Ele, diz o que você tem no coração. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de sermos chamados de teus filhos. Obrigado porque isso não é mérito nosso, nós não conseguimos pelas nossas próprias forças, mas em um gesto de graça e de amor, nós podemos ser recebidos como filhos de Deus, por Jesus Cristo, que se entregou por nós. Por isso nós somos gratos, Deus. Por isso nós exaltamos, nós louvamos o Teu nome. E queremos nessa noite oferecer tudo o que vamos fazer aqui como um culto a Ti, como um presente a Ti, ó Deus, para que Tu se alegre com as nossas vidas, para que Tu se alegre com aquilo que nós buscamos entender e conhecer de Ti. Deus, que as nossas vidas sejam realmente uma oferta a Ti. Esse é o nosso desejo. Pai, nós também desejamos ouvir de Ti, ouvir a Tua voz, receber a Tua palavra, receber uma orientação, e esperamos que isso venha direto dos céus, não dos nossos corações, não do homem, mas que venha de Deus para as nossas vidas. É a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode se sentar um pouquinho. Eu tenho alguns avisos para dar. Eu gostaria já de, logo no início, já falar a respeito disso. Semana passada nós comunicamos, o pastor Roosevelt está de férias, está voltando já essa semana, então a partir de terça-feira já está com as suas atividades normais. Você não está vendo ou percebendo o pastor João aqui, ele está atendendo a segunda igreja batista, lá na Coab Tancredo Neves, está lá com eles, levando a mensagem de Deus. Ore por essa igreja, já tem um pastor definido para aquele lugar, Deus já mostrou quem é, já está agora só uma questão de tempo para que o servo de Deus assuma aquele trabalho. Traga a sua mudança para Santa Maria e assume. Ore pela segunda igreja batista, ok? Um outro aviso que eu gostaria de dar para os irmãos, é uma oportunidade que eu quero oferecer para você. Talvez nem todos estejam desfrutando regularmente dessa oportunidade. Todos os domingos, ou quase todos, depois dos cultos, nós gastamos um pouquinho mais de tempo ali no salão. Ficamos ali, conversamos, batemos papo, estreitamos um pouquinho o laço de relacionamento. E para facilitar isso, é muito mais fácil reunir as pessoas onde há comida. Então hoje nós temos ali uma cantina. Se você quiser passar um pouquinho mais de tempo ali, a desculpa é a comida, para que você possa passar mais tempo com as pessoas. Estreite os laços de relacionamento, é disso que o nosso mundo precisa, ok? Então depois do culto, gasta um tempinho ali. Próximo aviso é para quem tem filhos de 3 a 12 anos. Se você tem crianças aí na área infantil, né, da igreja, de 3 a 12 anos, no próximo sábado, às 15 horas, nós vamos ter uma oficina de artesanato. É uma oficina de sucatas, às 15 horas. Só que para você trazer o seu filho, você precisa antes nos informar. Então hoje, depois do culto, você pode procurar a Melissa. Melissa está ali no cantinho. Fica em pé e faz assim. Você pode procurar a Melissa, ou durante a semana você pode telefonar para a secretaria da igreja e informar: olha, eu vou trazer o meu filho. Você vai receber mais informações aí, ok? Então sábado que vem às 15 horas para as crianças de 3 a 12 anos, ok? Então eu quero te convidar a participar, a se envolver, estar junto com a igreja. Um último aviso é que nós estamos fazendo já há alguns meses um almoço da igreja no primeiro domingo do mês. Você vem para o culto de ceia e depois nós almoçamos juntos. Domingo que vem, por ocasião das eleições, nós não vamos fazer o almoço, ok? Então nós nos lembramos que vai cair nas eleições, aí, então domingo que vem nós não temos esse almoço. Vocês ficam mais livres e à vontade para poder se deslocar e
exercer o seu voto. Ok? Fique em pé, vamos louvar a Deus. Quero te convidar a se colocar em pé para que você cante melhor. Facilita para que você cante, facilita para que você consiga se deslocar e ver as pessoas. Nessa noite, procure perceber Deus em cada momento desse culto e procure dar-se a Deus em cada oportunidade que você tiver. Deus te abençoe e vamos louvar a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz que excede todo entendimento esteja enchendo nossos corações essa noite, amém? Você crê nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo dele comece os seus trabalhos essa noite, fazendo com que o nosso coração se aproxime do Senhor, se aproxime daquilo que o Pai tem hoje para nos falar, tem hoje para nos dizer. Pai Santo, Pai amado, querido, queremos ouvir a Tua voz, Deus. Queremos sentir a Tua presença, Pai. E este culto é para a honra e glória do Teu santo e amado nome, Deus. Não existe nada melhor, ó Pai, do que sentir a Tua presença, ó Pai, a paz que vem de Ti, Pai. Pois é ela, Pai, que determina, ó Pai, a nossa vida, o nosso cotidiano, as nossas realizações, ó Deus. Que o Senhor tome conta, Pai, agora dos nossos corações, deste culto, Pai, das Tuas palavras. Que as palavras que forem entoadas agora a Ti, Pai, sejam verdadeiras. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu não sei teu exterior essa noite, meu amado, mas uma coisa eu sei: Deus quer o teu interior. Então que cheguemos a esse momento com o Senhor, amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Perto quero estar perto de Ti essa noite, Deus. Junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que o quê? Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo,
teu amigo me tornei. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, amém e amém. Que esse realmente seja o principal motivo de nós aqui essa noite, te louvarmos e adorarmos o Senhor. Amém? Eu gostaria de saber agora se tem alguém que está nos visitando essa noite. Tem alguém que está nos visitando até a primeira, até a quinta vez? Levanta a sua mão para mim. Aqui, você lá no fundo, tem um casal lá junto do lado do Fábio, tem uma moça ali, a senhora lá e você aqui. Lá em cima tem alguém? Opa, tem um cara aqui na minha frente. Quem mais? Então, a Igreja Batista e Jesus está muito feliz com a presença de vocês aqui conosco. Sejam bem-vindos. Eu vou pedir para que quem esteja perto dê um abraço, um beijo, um carinho e mostre o quanto é maravilhoso para nós cristãos ter a presença de vocês aqui conosco. Sejam bem-vindos. E para isso, nada melhor do que a gente praticar comunhão e louvar a Deus. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Aproveite agora para sair do seu lugar e também cumprimentar os irmãos da igreja. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Com palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Tá começando a ficar bom, veja a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver
ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Salva de palmas para Deus, esse momento maravilhoso, amém? Amém e amém. Como é caloroso um abraço, né? Como é gostoso. E quando a gente pratica comunhão, eu começo a imaginar como e comparar o quanto é maravilhoso quando Deus nos aquece, quando Deus nos protege, quando Deus fala conosco, né? E hoje de manhã, eu na classe dos adolescentes, né? A melhor classe que tem, tá? Porque é a minha. Tirando a brincadeira, gente. Nós conversávamos e nós dizíamos que muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos o aquecimento do Espírito Santo para nos moldar, para nos ajudar a discernir, para nos dar sabedoria. Mas muitas vezes ficamos esperando e não temos atitudes. A música que nós vamos cantar, ela fala exatamente sobre atitude, sobre a gente buscar ouvir a voz de Deus, o aquecimento, a proteção do Senhor. Mas é uma coisa, é algo muito profundo e muito pessoal, e isso parte de você. O que a gente pode fazer é apenas servir como instrumento e como voz. Fica à vontade. Agora, se essa for a tua vontade, vem para o Senhor, porque o Senhor quer falar contigo essa noite, amém? Amém. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Declara do fundo do teu coração. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu.
ao teu. Igreja, junto comigo. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu, ao teu. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode sentar. Rosalina. Boa noite, irmãos. Nós estamos em campanha de missões, né? Igreja sempre está pensando em missões. E agora é a vez de missões nacionais. Já estamos esse mês falando sobre missões nacionais. E eu tenho um carinho muito especial por missões nacionais, porque eu me criei no campo missionário. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai foi ser pastor de missões lá na Bahia. E então a gente sabe bem o que é isso, o que é ser um missionário em terra distante, em lugares difíceis, numa época em que as coisas não eram nada fáceis. E eu gostaria assim de convidar a igreja a realmente prestar atenção nos vídeos que nós estamos passando esses domingos, prestar atenção no que Deus está falando ao seu coração. E como não podia deixar de ser, o vídeo que nós vamos apresentar hoje, é claro, é da área que eu tanto amo e que eu trabalho aqui na igreja. Então eu vou pedir para o Pedro soltar o vídeo. Amém. Que essa seja a oração da nossa igreja. Então, 50 surdos batizados nesses lugares distantes. E também temos certeza que outros lugares mais próximos aconteceram. Aqui em Santa Maria também tivemos um surdo batizado esse ano, né? E a gente fica muito feliz quando essas culturas são atingidas. São missões transculturais. Além de serem em outros lugares, também são outras culturas que Missões Nacionais está atingindo, está alcançando, está
treinando pessoas, trabalhando com essas pessoas, e nós louvamos a Deus por isso, porque nós sabemos, nós crentes temos a obrigação de saber que Deus quer a salvação de todos. E irmãos, eu queria avisar os irmãos que a partir de hoje, 28 de setembro, Missões Nacionais está lançando uma campanha, que é uma semana de clamor pelo Brasil. Como o pastor Léo já disse, domingo que vem nós teremos eleições. É um momento muito importante da nossa pátria. Até o novo presidente será eleito. Então, nós, os crentes, não podemos ficar parados. Nós precisamos ter esse clamor pelo nosso país, porque todos nós queremos um Brasil transformado pelo poder do Evangelho, que ame, que adore, que obedeça ao Senhor, que proclame sua glória a todas as nações da terra. Todos nós queremos um Brasil em que todos os brasileiros se convertam a Deus e que, regenerados pelo Espírito Santo, vivam seus relacionamentos segundo a palavra de Deus. Todos nós queremos um Brasil sem corrupção, sem injustiça, sem violência, sem drogas, sem cracolândias, sem moradores de rua, sem crianças abandonadas, abusadas ou fora da escola, sem divórcio e sem desajuste familiar. E nós sabemos, queridos irmãos, que isso tudo só será possível pela ação de Deus em favor da nossa pátria. Por isso, lançamos a semana de clamor pelo Brasil, de 28 de setembro a 5 de outubro de 2014. Oração é um dos princípios da igreja multiplicadora. Nós queremos multiplicar igrejas que sirvam a Deus, e a oração é um dos principais fatores disso. Precisamos que as igrejas orem cada dia mais, para que o Senhor intervenha e transforme a realidade do Brasil. Sabemos que isso só vai acontecer se primeiro a igreja, como povo adquirido de Deus, e depois o país inteiro, se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos, como está em 2 Crônicas 7,14. Então, os objetivos da campanha de oração é mobilizar mesmo o povo batista para orar pelo Brasil e reunir os pastores e líderes batistas para orar pela unidade e pela transformação da nação. E eu faço um convite também para a área que nós trabalhamos aqui na igreja, o Ministério Voz do Silêncio. Nós já conseguimos 5 pessoas que estão orando incessantemente pelo MVS. 5 pessoas se comprometeram. Elas não precisam vir na igreja, elas não têm horário aqui na igreja. É na vida pessoal delas. 5 pessoas se comprometeram. Eu desejaria que esse número dobrasse. Ou triplicasse. Se o irmão sentir no seu coração, além dessa semana de clamor pela nação, se o irmão sentir no coração o desejo, eu quero ser um intercessor. Você não precisa saber Libras, você não precisa conhecer a cultura do surdo, mas você ama que Deus alcance os surdos. Se você ama isso, se você quer isso, você pode ser um intercessor. Então, se você sentir no coração esse desejo, venha falar conosco no final do culto, que a gente vai anotar o nome, porque daí também a gente vai informar esses irmãos do que está acontecendo no trabalho com os surdos. Então, irmãos, fica o convite. Vamos orar. Que essa semana ninguém se esqueça de clamar pela nossa pátria amada, Brasil. Amém? Vamos aproveitar esse momento em que nós ouvimos isso e fomos chamados por Deus para orar e interceder pela nossa pátria. Eu quero te convidar aí no seu lugar mesmo, onde você está, fechar os seus olhos e fazer uma oração de clamor. Peça a Deus que abençoe a nossa nação. Se você tiver condições de se colocar de joelhos diante de Deus, você pode fazer isso, se não, permaneça sentado. Nós vamos ter esse momento de oração e eu gostaria de pedir para a Rosalena mesmo fazer essa oração.
clamando a Deus pelo futuro da nossa nação. Senhor Deus, Tu sabes o que vai no nosso coração, Pai. Tu sabes, Senhor Deus, que muitas pessoas estão se perdendo sem Te conhecer. E não há ninguém mais culpado do que nós. Porque muitas vezes nós nos acomodamos. Nós nem sequer tiramos um tempo para orar por essas pessoas. Quanto mais falar ou ir. Então, Senhor, eu quero Te clamar, Senhor. Clamar de coração para que Tu possas nesse momento mover com Teu Santo Espírito a vida de cada um que está aqui, de cada filho Teu que se apresenta aqui nesse momento, Pai. Que a gente não ignore esse clamor, que a gente não desconheça, que a gente não se faça, Senhor, de desentendido, que a gente vire os olhos para Ti, Senhor, Te olhe e veja o que Tu estás nos mandando fazer. Que a gente entenda o Teu ID. Porque o Teu ID significa muita coisa, Senhor. E nós queremos começar pela oração. Nós queremos, Senhor Deus, entregar a nossa vida em oração diante de Ti. Para que nós possamos ser intercessores, para que aqueles missionários que estão lá nos campos, para aquelas pessoas que estão lá naqueles meios, que muitas vezes não se consegue nem chegar direito, mas esses missionários vão, para que eles não estejam sozinhos, mas que as nossas orações estejam junto com eles, estejam acompanhando a vida deles, e que o Senhor esteja abençoando de uma forma, Senhor Deus, tal, que o mundo possa ver que Jesus salva, e que Deus é Rei. E que o Senhor um dia voltará e encontrará nessa terra muitos redimidos. E que o Senhor poderá levar muitas pessoas, Senhor Deus, junto contigo para a eternidade. Que nós possamos, Senhor, ter na nossa mente, nós possamos ter incrustados no nosso coração esse desejo ardente, Senhor Deus, por missões. E que nós possamos começar com a Tua igreja clamando junto, pedindo, suplicando por esse trabalho missionário. Em nome de Jesus, a Tua igreja diz: amém, Senhor. Amém. Lembre-se então de orar em casa e colocar diante de Deus a nossa nação. Amém. Quero convidar as crianças para vir aqui à frente. Crianças até 8 anos, podem vir aqui. Já já os juniores vão se posicionar também para ir. Mas vamos orar com essas crianças, ok? Domingo que vem nós já estamos no mês de outubro. Então começa o mês de festa e um mês diferenciado para as crianças, e eu quero convidar vocês a trazerem seus vizinhos, quem deixa os filhos em casa, traga seus filhos, porque é um mês muito especial, que as crianças têm muitas coisas novas. Se vocês olharem na contracapa do boletim, tem toda a programação que vai acontecer, inclusive tem uma tarde para os bebês no final do mês. Então se empenhem, tragam as crianças para que elas possam ouvir sobre o amor de Deus e ouvir a palavra dele. Certo? Vamos orar? Vamos orar? Esse é o nosso amigo Thales, né, Thales? O Thales gosta muito de música. Vocês vão ver o Thales correndo bastante por aqui. E orem pela vida do Thales para que ele aprenda, para que ele cresça, para que cada uma dessas crianças possa ser abençoada. Certo? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Deus, pela vida de cada uma dessas crianças. Obrigado, Deus, porque Tu fez cada uma do seu jeito. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por elas. E nós te pedimos que nesse culto, nesse dia, elas possam ser abençoadas grandemente. E que os profs, Senhor, possam conseguir falar do Teu amor para elas. E que elas saiam daqui, Senhor, te conhecendo mais, Jesus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Os juniores também podem descer. Amém. Graças a Deus por essas crianças. É por causa delas também que nós intercedemos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Queremos dar um futuro melhor para essas crianças. Amém?
Querido, eu gostaria de convidar você, se você veio preparado para ofertar, para entregar o seu dízimo, faça desse momento um momento particular, um momento pessoal de oferta e de culto a Deus. Se você veio preparado para esse momento, então traga as tuas ofertas enquanto você ouve uma música sendo tocada. Dedique ao Senhor, oferte a Ele, né, sabendo que isso é uma oferta de coração, para que a obra do Senhor continue e você possa fazer nesse momento realmente um culto, ofertando algo para o Senhor. Então nesse momento você pode, enquanto a música toca, sair do seu lugar e com o coração alegre, com o coração concentrado em Deus, fazer a sua oferta. Quero te convidar mais uma vez para orar, falar com Deus. Feche os teus olhos, nós vamos orar e fazer uma oração de gratidão a Deus. Procure nesse momento lembrar, identificar na sua vida os momentos em que Deus te abençoou, em que Deus te sustentou, em que Deus te presenteou. Deus demonstrou o seu cuidado, a sua proteção com a sua vida. Agradeça a Deus por esse momento, agradeça pelo trabalho que você tem, agradeça pelo sustento, pelo pão de cada dia, agradeça pela sua família, agradeça pelas coisas que Deus tem proporcionado a você viver e experimentar, sabendo que isso tudo vem de Deus. Feche os teus olhos e vamos falar com Ele. Paizinho, muito obrigado pela oportunidade de te conhecer, oportunidade de nos relacionar com as pessoas, sabendo que somos conduzidos por Ti. Muito obrigado, Deus, por saber que a nossa vida é sustentada por Ti. Obrigado, Deus, porque nós não temos mérito nenhum em nos manter vivo, em manter a nossa condição, ou manter o nosso emprego, ainda que a gente se esforce, ainda que possamos fazer a nossa parte, cumprir com a nossa responsabilidade. Tudo que temos e somos, Deus, é porque Tu permite. E nós queremos ser gratos a isso. Nos ensina a ser gratos pelas coisas simples e pequenas da vida, a sermos gratos, Deus, por aquelas coisas que nós nem percebemos, mas que fazem parte do nosso dia a dia e que nos sustentam a cada momento. Deus, que o nosso coração esteja sempre grato por tudo que Tu tem nos dado. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você mais uma vez a se colocar em pé. Nós vamos cantar mais uma música de louvor ao Senhor. Se você puder, então se coloque em pé, cante a Deus, ofereça a Ele uma canção, ofereça a Ele a adoração através da música, mas que a tua vida como um todo seja adoração a Deus. Essa música fala sobre atitude, novamente. Fala em como a gente tem que buscar se parecer com Jesus, se parecer com as atitudes de Cristo. É difícil, a gente sabe. Todo dia, toda hora, cada minuto, nós somos tentados. Mas quando o nosso desejo se transforma em querer, se transforma em atitude, fica mais fácil. Vamos refletir nessa canção. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer
o que já não se faz. Cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Reflita sobre isso. Esse é o meu querer. Esse é o teu querer, amado. Esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Amém. A igreja pode sentar. Ok. Queridos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Eu quero relembrar um pouquinho daquilo que foi falado no domingo passado, para que a gente faça uma conexão com o que vai ser dito hoje. Não sei quantos de vocês estavam aqui na semana passada. Deixa eu fazer uma pergunta para ter uma noção do meu público hoje. Quem não estava domingo passado aqui? Quem não estava? Ok, tem algumas pessoas, um grupo significativo. Na semana passada nós falamos sobre o tema era a luminescência, somos luminescentes, ou seja, nós temos luz, falamos sobre isso. Esse era o tema, então, luminescentes, pessoas que têm luz, mas que focam a sua vida na direção certa. Eu falei que nós, muitas vezes, não sabemos direito ou não entendemos exatamente qual o real sentido, qual o real significado de nossas vidas. E às vezes nós sentimos um certo vazio dentro de nós, um vazio de sentido, um vazio de significado, um vazio de propósito. Não sabemos exatamente por que estamos aonde estamos ou por que fazemos o que fazemos. Às vezes nós nos sentimos descontentes com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos relacionamentos. E na semana passada, nessa abordagem, eu apresentei para vocês a ideia de que
nós encontramos sentido nas coisas que fazemos, naquilo que somos, quando nós lançamos luz sobre Jesus Cristo. Ou seja, a nossa função então era lançar luz sobre Jesus Cristo, porque o restante das outras coisas da nossa vida iriam ganhar brilho, ou seja, iriam ganhar significado. Quando eu entendo a minha função, quando eu entendo o meu lugar, o meu papel neste mundo, e o meu papel é lançar luz sobre Jesus, você que não estava já vai entender isso um pouquinho melhor, já eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Quando nós fazemos isso, quando nós iluminamos Cristo, ou seja, mostramos Cristo para as outras pessoas, para aqueles que nos cercam, então nós estamos cumprindo a nossa responsabilidade, cumprindo o nosso propósito de vida, e dessa forma as outras coisas ganham significado. Então, o meu trabalho, aquilo que eu faço, aquilo que eu desempenho, os meus relacionamentos, eles deixam de ser o foco da minha vida e eles se colocam no devido lugar e são entendidos como coisas que Deus nos deu para que nós possamos alcançar este objetivo. E isso simplesmente faz parte da nossa vida, mas não é o foco central da nossa vida. Da onde que veio isso? Eu gostaria de mostrar para você. Eu ilustrei na semana passada com essa representação aqui do tabernáculo, do templo, vamos trazer assim para nós entendermos melhor, porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia é cheia de figuras, cheia de ilustrações que representam, que têm um significado, e eu trouxe essa figura para nós entendermos a nossa responsabilidade. O templo então, o tabernáculo, ele era construído dessa forma, ele tinha esses utensílios, você vê ali à sua esquerda um candelabro, as luzes, né, ali acesas. A responsabilidade ou a função dessa luz era necessariamente iluminar o que está à frente dela. Aquela mesa ali que você vê pães empilhados, né? Eram 12 pães que tinham um símbolo. Eu falei para vocês que a simbologia desse pão era a representação do sustento de Deus, Deus que mantinha o povo, Deus que sustentava, então é Deus que dava a vida para o povo. Então depois Jesus vai se identificar como o pão da vida. Lá adiante, Novo Testamento, Jesus vai aparecer e vai se identificar como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus é quem nos dá a vida. Jesus é esse pão. Esse símbolo era para apontar para Jesus Cristo. Depois eu fui para Apocalipse para nós entendermos qual o nosso significado. E Apocalipse diz que nós, como igreja, nós como pessoas salvos por Jesus, nós somos o candelabro. Nós somos o que temos a luz. E a nossa responsabilidade, a nossa função é iluminar Cristo. Eu usei um texto, uma palavra do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5. Nós vimos na semana passada, justamente esse trecho, quando Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Primeiro, Jesus se identifica como Ele sendo a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, mas Ele também nos identifica como nós sendo a luz do mundo. E no texto que está aí, você pode ver que Jesus diz que nós fomos acesos. Eu estou interpretando o texto. Você foi aceso para iluminar, não para ficar escondido. Jesus diz: olha, não se pode esconder uma cidade que tenha sido edificada sobre um monte. Não tem como ela ficar escondida. Ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo de uma vasilha, mas a lâmpada é colocada num lugar para que ilumine todos que estão na casa. É assim que Jesus está ilustrando a nossa responsabilidade. E aí ele diz que a nossa responsabilidade é praticar as boas obras para que as pessoas glorifiquem a Deus. Esse trecho termina dizendo isso, que a nossa luz precisa brilhar em nós praticarmos as boas obras, as boas ações, para que as pessoas possam glorificar a Deus. E como as pessoas glorificam a Deus? Reconhecendo Jesus Cristo. E já nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos entender como nós podemos cumprir com essa responsabilidade. Então nós somos luz, nós temos luminescência. Eu falei sobre isso, ilustrei dizendo que luminescência é a propriedade de uma substância de produzir luz a partir de um estímulo, seja químico, seja radioativo, um estímulo externo. Ela produz luz dessa forma. Eu não falei sobre isso semana passada, mas a gente que foi criança há um pouco mais de tempo, não sei quantos aqui brincaram com vagalume, né? E eu lembro que nós juntávamos vários vagalumes e depois passávamos ele na roupa para nossa roupa brilhar, né? Isso nos faz lembrar dessa característica de luminescência. Nós somos luminescentes por quê? Porque recebemos um estímulo externo, o Espírito Santo em nós. Porque em Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus.
e o Espírito Santo passa a habitar em nós, e isso faz com que tenhamos brilho, com que tenhamos luz, e possamos então focar a nossa luz na direção certa. Então nessa noite, queridos, eu queria pensar um pouquinho com você, porque talvez na semana passada, você tenha saído daqui se fazendo a pergunta, e daí? O que eu faço agora? Né? Eu tenho que focar a minha vida na direção certa, eu tenho que iluminar Cristo, eu sei que a minha vida foi formada, foi criada, para que eu ilumine Cristo, para que as pessoas vejam quem é Cristo, e ao reconhecerem Cristo, possam glorificar a Deus, em outras palavras, possam ser salvas. Mas a sua pergunta talvez, ok, mas como encontrar a direção certa? O que eu devo fazer com a minha vida para lançar luz sobre Jesus? Que boas obras são essas que eu devo fazer para que as pessoas possam glorificar a Deus? Na semana passada ainda também eu ilustrei as nossas vidas, em que nós às vezes não estamos fazendo a coisa certa, não estamos focando a nossa luz na direção certa. E aí eu disse que é como você ter em casa algum objeto, ter alguma coisa que você não usa para o fim apropriado. E aí eu disse que eu tenho em casa uma poltrona no meu quarto, que eu não lembro qual foi a última vez que nós sentamos na poltrona, né? Ela chegou em casa como uma poltrona de amamentação, depois o Arthur cresceu, o filho mais novo cresceu, Melissa parou de amamentar e a poltrona continuou lá, foi para o nosso quarto e virou um cabide. Na verdade o que nós fazemos é colocar as nossas roupas lá, como eu disse, elas passam um tempo em cima da poltrona para depois ir para o cesto de roupa suja, enfim. Uma poltrona sendo usada de forma inadequada, e assim nós somos quando não focamos a nossa luz em Cristo. Estamos com a nossa vida subutilizada, ou não utilizada da maneira correta. E aí, a sua pergunta é, como eu faço isso? O que eu faço isso? Eu gostaria de propor para você nessa noite, uma organização. Organizar a sua vida, organizar a sua casa, assim como nós temos coisas para organizar, coisas para tirar dos lugares errados e colocar no lugar certo. Eu gostaria de te convidar para pegar os recursos que você tem, aquilo que você tem, e colocar no lugar certo. Organizar a sua vida, colocar as coisas no lugar certo, utilizar a sua vida da maneira correta, focar a sua luz em Cristo, fazer aquilo que você foi feito para fazer. E a sua pergunta ainda é, pastor, como é que eu faço isso? Eu gostaria de dizer que uma das primeiras coisas que nós podemos começar a construir um pensamento aqui a respeito disso é seguir o exemplo de Cristo. Cristo veio até aqui e Ele viveu e nos ensinou como viver. E aí, como é que Cristo vivia? O que nós podemos entender de principal na vida de Cristo? E eu gostaria de entender que, extrair daquilo tudo que nós aprendemos de Cristo, é que Cristo, Ele olhava para as pessoas como pessoas. Cristo, Ele olhava para as pessoas como, não com a expectativa de receber algo em troca, mas Ele olhava para as pessoas sabendo que elas eram amadas de Deus, e Cristo atendia as necessidades das pessoas, Cristo se relacionava com as pessoas, então Cristo fazia de cada encontro uma possibilidade de demonstrar amor. Por isso eu gostaria de chamar você para, seja como for, em qualquer momento, haja o que houver, seja como for, demonstre amor. Esse é o foco nessa noite. Eu gostaria que você aprendesse que você foca a sua luz, a sua vida na direção certa. Você consegue iluminar Cristo, para que outras pessoas reconheçam quem é Jesus. E a partir de reconhecer Jesus como Salvador, elas encontrem e possam glorificar a Deus. Porque é para isso que nós existimos. E nós vamos fazer isso demonstrando amor pelas pessoas. Se você for olhar para Jesus Cristo, você vai ver que Ele fez isso o tempo todo. Cristo olhava para as pessoas e cada momento, cada oportunidade de encontro com as pessoas, Ele demonstrava amor. Ele tratava as pessoas da maneira que deveriam ser tratadas. Você pode lembrar de alguns exemplos, eu gostaria de lembrar de alguns junto com você. Por exemplo, Jesus está andando e multidões ao redor dele, Jesus tentando de sair de determinada cidade, e as pessoas ao redor de Jesus, de repente um homem cego começa a gritar, porque ele ouve que é Jesus que está passando, ele sabe a fama de Jesus, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e as pessoas dizem para aquele homem, olha, fica quieto, para de falar. Ou seja, Jesus não vai dar atenção para você, está vendo a quantidade de pessoas que seguem Jesus, por que ele pararia por um cego? E aí diz que aquele cego começa a gritar cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e diz, olha, chamem este homem. Jesus, em meio a uma multidão, ele dá atenção para uma pessoa. E aí diz que conduzem o cego até ele, aquele homem sai dali
curado e glorificando a Deus. Então Jesus ele se importa com as pessoas, independente das multidões que estão ao redor dele. Em outra ocasião, Jesus está de novo no meio das multidões. Jesus está se dirigindo até a casa de um homem que pediu que curasse a sua filha. E Jesus está se dirigindo para lá. Veja, Jesus tem muito o que fazer. Jesus tem muitos lugares para ir, mas um homem pede que ele vá até a sua casa para curar a sua filha. E Jesus diz, tá bom, eu vou até lá. E Jesus está no caminho, as multidões estão ao redor dele. E de repente uma mulher vem por trás, toca na sua roupa porque ela queria ser curada. E diz o texto que de Jesus saiu o poder. Jesus cura aquela mulher de uma forma milagrosa. E aí ele para e dá atenção para ela. Ele faz a pergunta, quem foi que me tocou? Porque de mim saiu o poder. E aí aquela mulher envergonhada, sem saber direito o que fazer, se mostra e diz, fui eu que toquei, fui eu que fiz isso. Aquela mulher enfrentou várias barreiras. Primeiro, porque a doença dela era uma hemorragia, e ela, na sua cultura, ela estando com uma hemorragia, ela não podia encostar nas pessoas. Porque com uma hemorragia, ela era considerada impura, cerimonialmente impura, e ela não podia encostar em ninguém. Se ela encostasse em outras pessoas, aquelas pessoas também seriam consideradas impuras. E só no dia seguinte, depois de um ritual de purificação, elas podiam voltar às suas atividades normais. Ela era mulher, ela sofria preconceito. A mulher naquela época sofria muito preconceito. E ela vence todas essas barreiras para chegar perto de Jesus. E Jesus dá atenção para ela. E aí, no caminho, as pessoas vêm para Jesus e dizem, olha, não precisa nem ir para casa lá de Jairo, porque a filha dele morreu. Ele diz, não morreu. Ele dá atenção de novo para alguém. E naquele exato momento ela é curada. Jesus dá atenção para as pessoas. Você talvez lembre de Jesus vendo a cena de um homem paralítico, um homem que não podia, que precisava da cura, já tinha mais de 40 anos, que aquele homem vivia nessa situação. E segundo a crença da época, eles tinham um poço onde um anjo descia, agitava as águas, e quem entrasse naquelas águas era curado de qualquer doença. Jesus se depara com aquele homem que está ali e não consegue chegar às águas, porque alguém chega antes dele todas as vezes. E aí Jesus vai para ele e fala, olha, você quer ser curado? Ele diz, Senhor, eu não consigo. Cada vez que eu tento, alguém chega primeiro. Jesus vai e cura aquele homem. Enfim, você tem vários exemplos na palavra de Deus, de Jesus dando atenção às pessoas. Jesus usando todas as oportunidades para demonstrar amor. E em cada um desses encontros, as pessoas vão embora glorificando a Deus. Então Jesus, ele é o nosso melhor exemplo para isso. Mas eu gostaria também de entender que nós podemos seguir os passos de Jesus. Nós podemos seguir o exemplo para que, em qualquer circunstância da nossa vida, seja como for, podemos demonstrar amor. Haja o que houver, seja como for, você pode demonstrar amor. Talvez você pense assim, mas eu não tenho condições, eu não consigo, eu não tenho capacidade. E aí, na verdade, eu avaliando sobre isso, sobre as desculpas que nós damos para não demonstrar amor, eu nos dividi em 3 grupos diferentes. Nós temos um grupo de pessoas, que é aquelas pessoas que se perguntam, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho? O que é que eu vou ganhar ajudando as pessoas? Você pensa assim, mas eu vou investir a minha vida em alguém, eu vou doar alguma coisa para alguém, seja um prato de comida, seja um auxílio para que essa pessoa possa fazer um curso pré-vestibular, seja o que for. O que é que eu ganho com isso? Algumas pessoas realmente se perguntam e pensam, vale a pena ajudar? Vale a pena, talvez você se pergunte isso. Vale a pena a igreja oferecer almoço de segunda a sexta-feira para papeleiros que só vêm aqui porque estão atrás da comida? Simplesmente por causa da comida. Talvez você pense, mas vocês pregam a palavra para eles e eles se convertem, e eu vou te dizer, não. Já pregamos a palavra para alguns, já falamos, mas nós temos resultados, pelo menos até agora, palpáveis, visíveis não. E aí nós pensamos, vale a pena? Talvez a gente se pergunte, o que a igreja está ganhando com isso? Talvez tenha se perguntado. Então nós às vezes nos questionamos, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar ajudando as pessoas? O que é que eu vou ganhar me doando a alguém? O que é que eu vou ganhar demonstrando amor? Existem outros que às vezes criticam esses que pensam só no que vão ganhar, mas na verdade, o que rege essas pessoas é, o que é que eu vou perder com isso? O que é que eu perco ajudando as pessoas? Você se preocupa com o seu tempo, com a sua família. Talvez você tenha um amigo no seu trabalho que está passando por alguma dificuldade, você percebe que ele chegou mal naquele dia, você percebe que ele tem alguma coisa de errado, mas você sequer ousa perguntar, porque se você perguntar, ele vai te alugar. É ou não é verdade?
Às vezes nós simplesmente não queremos dar o nosso tempo para as pessoas, porque se ele começar a falar, ele não vai parar mais. E eu tenho certeza que todo mundo conhece gente assim. É ou não é verdade? Às vezes nós olhamos e nós simplesmente não queremos nos envolver com as pessoas, porque nós vamos perder tempo. Porque eu tenho muita coisa para fazer. E o que é que eu vou perder demonstrando amor? O que é que eu vou perder me envolvendo com as pessoas? Talvez você perca alguns finais de semana. Talvez você perca algumas horas de sono, porque a pessoa vai até sua casa e ela chega às 6 da tarde e sai de lá à meia-noite, porque ela tem muito o que falar. E aí às vezes nós não queremos nos envolver. Nós temos oportunidade a cada momento de demonstrar amor e às vezes nós nos perguntamos: o que é que eu vou perder com isso? Nós estamos preocupados demais. Pensamos no nosso tempo, dizemos que somos muito ocupados, pensamos no recurso que nós temos e que é valioso e que nós simplesmente não podemos, desperdiçar aquilo que nós conseguimos conquistar para ajudar a outra pessoa. O que é que eu vou perder com isso? E existem aqueles que simplesmente se perguntam: por que não? Por que não demonstrar amor? Por que não ajudar? Por que não se envolver com as pessoas? Afinal de contas, era isso que Cristo fazia. Eu gostaria que nós fôssemos nos deslocando do primeiro e do segundo grupo e chegássemos no terceiro grupo. Por que não? Por que não se envolver? Por que não dar mais? Por que não oferecer as nossas vidas, o nosso tempo, o nosso dinheiro? Por que não às pessoas que têm necessidades? Era isso que Cristo fazia. E eu quero dizer para você que isso não é fácil. Eu tenho certeza que você entende que nós vivemos um dilema. Vale a pena ajudar? Às vezes você simplesmente olha para as pessoas e diz assim: bom, mas eu vou simplesmente dar o peixe, e eu tento ensinar a pescar, e a pessoa não quer nem aprender a pescar. Vale a pena fazer isso? Não é fácil, às vezes nós ponderamos demais. E eu queria compartilhar com você uma experiência que eu tive aos 16 anos, isso me marcou. E alguém já disse, nas conversas informais, que nós em casa temos uma certa facilidade de ajudar as pessoas. E eu acho que isso, eu comecei a avaliar e pensar, eu acho que isso nasceu quando eu tinha 16 anos. Pelo menos na minha vida nasceu assim. Eu lembro que era inverno, era frio. Eu estava aqui na igreja com os adolescentes da igreja. E nós havia terminado a nossa reunião e eu estava indo embora. A parada de ônibus era aqui atrás do colégio. Eu estava ali naquela noite já fria. E estava muito frio, eu estava sozinho, não tinha ninguém na rua aquele dia. Muito frio, imagina aquele dia de frio, com aquela chuvinha de molha bobo, né? Aquela chuvinha fininha, aquele vento cortante. E eu estava na parada do ônibus, esperando o ônibus com muito frio, encolhido ali. E na verdade eu estava encolhido, estava com frio, porque eu tinha vento, mas já estava bem agasalhado. Eu estava usando uma jaqueta bem quente. Não é essa aqui, porque já faz, eu tinha 16 anos, né? Mas, nossa, já fazem 19 anos isso. Mas eu estava vestindo uma jaqueta que eu tinha acabado de ganhar do meu pai. Nós tínhamos feito uma viagem para Ribeira e lá ele comprou uma jaqueta para mim, eu estava usando aquela jaqueta. Então eu estava com frio, mas eu estava agasalhado. E enquanto eu estava ali esperando o ônibus, dobrou a esquina, entrou na rua em que eu estava, uma menina. Não sei se ela tinha 15, 16 anos, talvez, a mesma idade que eu. E ela estava de bermuda, acho que de chinelo de dedo e com uma camiseta muito fina. Só uma camiseta. E ela caminhava assim. E ela tremia. E eu fiquei olhando aquela cena e o meu primeiro impulso foi assim: eu vou tirar a jaqueta e vou dar para ela, porque eu vou entrar no ônibus daqui a pouco e eu vou para casa. Mas aí o que eu pensei? O que eu vou contar em casa? O que eu vou dizer quando chegar em casa com a jaqueta nova que eu ganhei essa semana? Fazia uma semana, 10 dias no máximo. E eu fiquei naquele dilema: tiro a minha jaqueta e dou a minha jaqueta ou não? Eu fiquei assim pensando, e aquele dilema: o que eu vou contar em casa? O que eu vou dizer? E eu sei que enquanto eu pensava, ela dobrou a outra esquina, foi embora e nunca mais eu vi. E aquilo cortou o meu coração. Cortou meu coração porque eu perdi uma grande oportunidade. Eu podia simplesmente doar a minha jaqueta e deixar ela ir embora e seguir a sua vida. E talvez a minha jaqueta não fizesse nada mais pela vida dela. Mas talvez eu podia gastar um tempinho conversando e dizendo por que eu fui impelido a doar aquela jaqueta. E talvez mostrar e falar sobre o amor de Deus. E talvez a vida daquela menina fosse diferente. Eu não sei se ela está viva, eu não sei onde é que ela está. Eu perdi essa oportunidade. E eu queria que nós entendêssemos e aprendêssemos a não perder as oportunidades de demonstrar amor. Eu ouvi a história de um pastor amigo meu, pastor na PIB de Curitiba, uma igreja muito grande. E naquela igreja,
alguns meninos de rua começaram a ir aos cultos da igreja, começaram a frequentar os cultos, de vez em quando iam. A igreja lá é muito grande, e no mezanino as crianças sentavam lá no último banco, sentavam lá em cima e às vezes faziam bagunça, enfim, toda aquela situação que você pode imaginar. E um domingo, o pastor Michel, que é esse meu amigo que eu falei, ele estava lá no culto, lá embaixo. E ele disse que ele sentiu vontade de subir e até lá a galeria, até o mezanino, e abraçar um daqueles meninos. Ele estava lá embaixo, tinha acabado o culto, e ele falou assim: olha, eu vou até lá. Alguma coisa dizia para ele que ele tinha que ir abraçar aqueles meninos. E aí ele saiu do lugar dele e foi até lá, viu que os meninos já estavam correndo de um lado para o outro, mas tinha um que estava sentado. Tinha um que estava sentado com os olhos fechados, encolhido assim no seu canto, quietinho ali, com os olhos fechados. E aí o pastor Michel sentou do lado dele, botou a mão no ombro dele e deu um abraço nele. Quando ele deu o abraço, o menino começou a chorar. Chorou, 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 chorou. Ele perguntou assim: o que houve? Por que você está chorando? Ele disse assim: porque agora eu estava aqui abaixado, quietinho, com os olhos fechados, dizendo: Deus, se tu existe mesmo, manda alguém sair lá de baixo e me dar um abraço. Sabe, às vezes as pessoas estão fazendo orações, pedindo para que nós demonstremos amor. Talvez aquela menina que eu contei da minha história, talvez ela tivesse feito uma oração naquele dia, e eu não fui a resposta da sua oração. Por quê? Porque nós nos questionamos. Nós olhamos para os nossos recursos e pensamos: o que eu vou fazer com ele? É meu, o que eu vou contar lá em casa? E nós às vezes ficamos nos perguntando o que fazer e perdemos as oportunidades. Então, queridos, eu queria que você pensasse nas oportunidades que você perdeu, nas oportunidades que você tem essa semana, porque talvez você saiba que existe algum familiar, algum parente ou algum colega de trabalho que está vivendo uma situação difícil e você não quis se envolver. Por que não demonstrar amor? Talvez você saiba que existe alguém que tem necessidades financeiras, e por que não demonstrar amor? Por que não abrir mão um pouquinho da poupança que você fez e ajudar alguém? Por que não fazer um prato de comida e entregar para alguém? Por que disfarçar, fazer de conta que não tem ninguém em casa quando alguém toca a sua campainha pedindo auxílio? Nós temos muitas oportunidades de nos relacionar com as pessoas, e assim como Jesus fazia, atender às suas necessidades. E dessa forma poder demonstrar amor. Essas são as boas obras que nós podemos fazer. Eu não estou dizendo aqui que as boas obras que você faz vão pagar a sua salvação ou vão te dar a entrada ao céu, não é isso. Mas é por consequência de você já ser luz, por consequência de você já ter Cristo em você, você faz essas boas obras. É claro que na sua cabeça talvez estejam as perguntas de: olha, eu preciso avaliar, eu preciso saber, porque às vezes as pessoas não querem ser ajudadas. Essa semana eu tive uma outra experiência de encontrar com uma pessoa. Aliás, eu não me encontrei porque eu não quis me encontrar. Eu fiz de conta que eu não vi. Tem uma pessoa que almoçava aqui na igreja, e eu tentei ajudar, tentei conversar, nós fizemos alguns encontros, eu fiz alguns encontros com essa pessoa, conversamos, tentei começar um discipulado, mas esse jovem começou a rejeitar isso. É claro que a sua vida não é difícil, não é fácil, é muito difícil. E ele começou a rejeitar isso e começou a dar alguns problemas. Causou confusão aqui no almoço, brigou com uma outra pessoa aqui dentro, e hoje ele não almoça mais com a gente. E algumas vezes eu o vi na rua e vi que ele estava com uma atitude diferente, mas essa semana eu passei por ele e eu olhei para ele e eu fiz de conta que não vi, porque eu não queria me envolver. Então, gente, a gente tem oportunidades, e eu pensei comigo mesmo naquele momento: vale a pena? Eu vou gastar mais esse cartucho, eu vou tentar mais uma vez. E aí a gente arranja mais desculpas que a gente puder arranjar. Primeira coisa que eu pensei, isso foi dentro de um supermercado, eu pensei: eu estou com as crianças aqui, eu não vou parar agora, eu vou continuar, eu tenho coisa para fazer, e eu deixei passar mais uma oportunidade. Então, queridos, eu queria que a gente aprendesse a não perder as oportunidades, porque nós temos, você tem pessoas ao seu redor que têm necessidades. E eu queria olhar para a palavra de Deus e extrair algum exemplo para que nós possamos ver pessoas que foram atingidas por Jesus Cristo, pessoas a quem Jesus deu atenção. Uma pessoa em especial, uma pessoa a quem Jesus deu atenção, e ela aprendeu a dar atenção às outras pessoas, e nós vamos ver o resultado disso, porque eu entendo que se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a dele. Eu quero que você olhe a sua Bíblia, ou veja a nossa projeção aqui, João capítulo 4. O texto vai ficar ali, já eu vou ler esses versículos para você, mas antes eu quero contextualizar você. Diz o texto que Jesus, lá no início do capítulo 4,
Jesus ele está saindo da Judéia e está indo para a Galileia. São regiões diferentes. E tem um versículo muito interessante, né, nessa palavra de João, capítulo 4, que diz o seguinte: Jesus está se dirigindo da Judéia para a Galileia, mas era necessário passar por Samaria. Samaria é no meio do caminho. Exatamente no meio do caminho, é a região que divide essas duas regiões. Região da Judéia embaixo, se você imaginar o mapa, no meio Samaria e em cima Galileia. Só que o judeu, ele jamais passava pela Samaria, porque os judeus e os samaritanos não se bicam, não se dão. Eles têm birra um com o outro, né? E aí o que o judeu fazia quando saía da Judéia e ia para Galileia? Ele desviava. Assim como eu fiz essa semana no supermercado, eu desviei a minha atenção, eu desviei o meu olhar, eu fiz de conta que não vi e eu passei de largo. Era o que o judeu fazia, ele não pisava em solo samaritano, porque ele não queria se relacionar, ele tinha raiva dessas pessoas, porque era judeu misturado, e ele não queria se relacionar. Mas Jesus, quando sai da Judéia e vai para Galileia, diz o texto que era necessário que ele passasse por Samaria. Isso porque você vai ver que quando chega meio-dia, Jesus já está na Samaria, está caminhando, e aí os discípulos vão a algum lugar comprar comida. E Jesus vai e se senta num poço, senta num lugar, provavelmente devia ter sombra, diz que Jesus estava cansado da viagem, e ele se senta naquele lugar. E enquanto Jesus está sozinho, porque os discípulos foram ao povoado vizinho comprar comida, diz que vem uma mulher tirar água naquele poço. Ao meio-dia, que estranho, porque as mulheres tiravam água de manhã cedo, bem cedinho. Mas aquela mulher vai ao meio-dia tirar água. E aí quando essa mulher vem para tirar água do poço, Jesus pede a ela que dê um pouco d'água para ele. Você pode me dar um pouco d'água? E ela se admira e diz: para aí, só um pouquinho, você é judeu, está falando comigo que sou samaritano, sou mulher ainda, estou admirada com isso, o que está acontecendo aqui? É mais ou menos isso que acontece no texto. Aí Jesus diz: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você ia pedir água, e eu te daria água para você nunca mais ter sede. Jesus está figurando as coisas ali, está ilustrando as coisas, está dizendo: olha, eu sou a água viva. Semana passada nós vimos que ele se identifica como o pão vivo, agora diz: eu sou a água viva. Quem beber essa água jamais terá sede. E aí a mulher fica admirada e diz: para aí, então eu quero dessa água, porque eu estou cansado de vir aqui buscar água nesse poço. Aí Jesus diz: olha, faz o seguinte então, vai em casa, busca o teu marido e a gente continua essa conversa. Ela diz: Jesus, eu não tenho marido. Né? E aí Jesus diz: eu sei que você não tem, porque você já teve 5, e a pessoa com quem você vive não é seu marido. E ela se impressiona: opa, para aí, eu não sei quem é esse homem, mas ele sabe as coisas da minha vida. E ela fica impressionada com isso, e ela faz uma pergunta para Jesus: olha, eu estou vendo que você é um profeta, porque você descobriu coisas da minha vida que ninguém podia descobrir. Me diz uma coisa, aonde é o lugar adequado para eu adorar? Porque o nosso povo diz que é aqui, vocês dizem que é em Jerusalém. O que ela está dizendo por adoração nesse contexto aqui? Para eles, nessa cultura, nesse contexto, a adoração estava relacionado diretamente com a oferta pelo pecado. Jesus diz que ela já teve 5 maridos, a pessoa com quem ela vive não é marido dela. Então ela está perguntando a Jesus: onde é que eu posso demonstrar o meu arrependimento? Aí Jesus diz: olha, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não interessa, não é nem aqui, nem lá, porque é no coração. Você vai se arrepender e sentir e poder adorar a Deus de coração. É isso que Jesus diz para ela. Nisso os discípulos chegam, né? E aí os discípulos fazem exatamente como nós. Eles chegam, estranham o que está acontecendo e dizem, né, mas não ficam ali, não querem perguntar o que está acontecendo. Diz que a mulher nesse momento vai embora. E aí os discípulos ficam fazendo o que a gente faz, insistindo com Jesus para que ele coma. Jesus, come alguma coisa. Jesus se preocupa com as coisas dessa vida. Jesus faz aquilo que é importante. Você precisa se alimentar. Percebe como a gente tem desculpas? Aí Jesus diz para eles assim: olha gente, calma aí, tem uma coisa mais importante. Tinha alguém aqui conversando comigo, e essa é a minha comida e essa é a minha bebida. É isso que eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. E ela vai para os seus, vai para a sua aldeia, e ela começa a falar para as pessoas que estão lá o seguinte: olha, eu encontrei um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Cristo? Porque ela conversa com Jesus e ela diz: olha, eu sei que o Cristo vai vir. E Jesus se identifica: sou eu sou o Messias, eu sou o Deus, eu sou a salvação. Jesus se identifica para ela e ela vai e começa a contar às pessoas. E o texto diz que as pessoas creram por causa daquilo que ela falou. E aí eles voltam, as pessoas daquela cidade vão até Jesus, e eu quero ler os textos com você. Aí a partir do versículo 39, eu quero que esses versículos fiquem gravados na sua vida.
Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Jesus estava em viagem e ele interrompe a sua viagem e fica 2 dias, está dando atenção às pessoas. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Por causa daquilo que Jesus ensinou, por causa daquilo que Jesus falou para eles, nesses 2 dias, outras pessoas creram em Jesus. E agora olha que maravilhoso, olha o que eles diziam àquela mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Você percebe? Aquela mulher recebe uma mensagem de Deus, uma mensagem de Jesus. Ela identifica Jesus como o Cristo, como o Messias, como o Salvador. E ela vai para os seus. O que ela faz? Ela ilumina Cristo. Olha, eu conheci um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Cristo? Vamos investigar, vamos verificar. Ela aponta para Jesus. E aí as pessoas começam a crer naquilo que ela está falando. Até que eles mesmos vão até Jesus e saem dali glorificando a Deus, porque Jesus, eles o identificam como o Salvador do mundo. Queridos, não é em todo lugar na Bíblia que você vai ver as pessoas entendendo tão claramente quem é Jesus. Não é em todo lugar da Bíblia que você vai ver pessoas entendendo claramente quem é Jesus. E aqui porque uma pessoa resolveu se importar com os seus, se importar com os seus vizinhos, se importar com as pessoas que estavam ao seu redor e falar a respeito de Jesus e iluminar Cristo, outros puderam crer. E Jesus vai dar atenção a essas pessoas. Jesus fica mais 2 dias com eles, e muitos outros creem, porque eles conseguiram enxergar Jesus. E é isso que eu gostaria que nós fizéssemos. Com as nossas atitudes, pudéssemos mostrar quem é o Deus a quem servimos, quem é Jesus Cristo, que nós chamamos de Salvador, para que as pessoas possam ver o nosso relacionamento com Deus, para que as pessoas possam ver que nós temos um bom coração, porque em nós está o Espírito de Deus. E aí elas percebam Jesus. Não percebam as nossas ações, não percebam o quanto nós somos bonzinhos, mas possam perceber que o Deus que está acima de todas as coisas, que o Deus que é Criador do mundo, colocou em nós o seu Espírito Santo, porque entendemos quem era a salvação, Jesus Cristo. E isso nos impele a praticar as suas boas obras. E isso nos impele a mostrar para outras pessoas quem é Jesus. Essa é a luz que nós temos. É isso que nós precisamos fazer. Lá no texto de Mateus que eu citei com você no início, diz que Jesus nos chama de a luz do mundo. E a nossa luz é fazer boas obras, porque quando fazemos essas boas ações às pessoas, quando nos importamos com as pessoas, quando demonstramos amor às pessoas, as pessoas conseguem perceber Deus. E não a nossa bondade, mas conseguem perceber Deus. Talvez, se você fizer isso, em cada momento, independente da circunstância, as pessoas vão começar ao seu redor perceber mais Jesus, perceber mais Cristo, perceber a salvação. Por isso, não interessa a situação que você esteja vivendo hoje, não interessa o quão fraco talvez você esteja se sentindo, não interessa o quão sem recursos talvez você esteja se sentindo. Haja o que houver, ou seja como for, demonstre amor. Você pode demonstrar amor ouvindo alguém, dando atenção às suas necessidades. Já falei, você pode oferecer algo às pessoas, mas eu gostaria que você simplesmente arrumasse a sua casa, arrumasse a sua vida, colocasse cada coisa no seu lugar, cada atitude no seu lugar. O que você vai fazer com a sua vida? Qual é a sua decisão? Como que você vai agora lidar com as oportunidades de demonstrar amor? Você vai talvez deixar passar de lado? Você vai passar distante das pessoas? Alguns sábados atrás eu comentei com os jovens aqui que eu tinha já há muito tempo, há muitos anos, um desejo de usar uma estratégia evangelística que era organizar caminhadas, trilhas, e as pessoas gostam disso, muitas pessoas gostam disso, trilhas aí no meio do mato, e aproveitar esse momento com algumas pessoas da igreja, levando outras pessoas não salvas, para forçarmos discretamente o assunto, para que pudéssemos apresentar Jesus durante essa trilha, durante essa caminhada. Falei com eles isso um tempo atrás, aí 2, 3 semanas, e nós estávamos ontem em acampamento com os jovens ali em Itaara, lá no acampamento Batista Gaúcho, e fizemos uma trilha. E no início da trilha eu já identifiquei uma pessoa que tem vindo há 1 mês e meio na igreja, e ainda não sabe
quem é Jesus. E aí eu comecei a trilha falando sobre isso. Vem cá, o que você está achando da igreja? Começamos a caminhar. E eu perguntei, o que você está achando da igreja? Você entende tudo que a gente fala? Porque às vezes a gente fala, as pessoas não entendem. E começamos a desenrolar essa conversa. E aí eu sei que a trilha continuou, a gente precisou se distanciar. Mas à noite eu retomei o assunto. E aí à noite eu gastei mais ou menos 1 hora, né? Nós passamos a madrugada toda acordado, alguns de nós pelo menos, e gastei mais ou menos 1 hora explicando exatamente de onde vem a salvação e como vem a salvação. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos dedicar tempo às pessoas, ouvir as pessoas, saber as suas histórias, e aí introduzir a história que pode mudar a vida delas. Use cada oportunidade como uma oportunidade de demonstrar amor. Imagine qual vai ser o resultado disso. Imagine se você se importar mais, se você der mais atenção, se você ouvir mais, se você aconselhar mais, se você ajudar mais as pessoas que estão precisando de ajuda, se você puder prover mais àqueles, qual será o resultado disso? Qual será o resultado de pessoas ao seu redor que ainda não ouviram falar a respeito de Jesus? Pessoas no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos, na sua vizinhança, pessoas desconhecidas. Se nós demonstrarmos amor, eu tenho certeza que elas vão perceber muito mais quem é Jesus, porque nós vamos estar apontando para Ele quando praticamos as nossas boas ações, que brilham para que Cristo seja iluminado, para que as pessoas vejam Jesus Cristo. Então eu gostaria de te convidar a se envolver mais com pessoas. Pense no que você pode fazer. Pense em estratégias de se relacionar com as pessoas ao seu redor, as pessoas com quem você já vê no seu trabalho e que você sabe que estão com alguma necessidade. Como você vai poder ajudá-las? Como você vai fazer as boas ações para que Deus comece a aparecer? É isso que nós precisamos fazer. O resultado disso? Pessoas vão se converter com mais facilidade. Pessoas vão se encaixar nos lugares certos, vão ter as suas necessidades atendidas e vão multiplicar isso. Vão ir para os seus e vão dizer, olha, eu encontrei uma luz. Eu encontrei algo que pode mudar as nossas vidas. É isso que acontece. E eu gostaria que nós multiplicássemos isso, porque é para isso que nós estamos aqui. Senão nós seremos simplesmente uma poltrona sendo usada da maneira inadequada, simplesmente acumulando coisas que não precisamos acumular, coisas que podemos doar. Aquele dia eu perdi a oportunidade de doar a minha jaqueta. Eu quero doar essa jaqueta como um símbolo de que eu não vou mais fazer isso, eu não vou perder oportunidades. Depois alguém recolhe no final do culto e leva para a ação social. Eu não quero perder as oportunidades. Eu não quero que os recursos que Deus me deu fiquem comigo, porque os recursos que eu tenho são para a oportunidade de demonstrar amor. Haja o que houver, seja como for, demonstre amor. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, a Tua palavra nos ensina, e a Tua palavra nos dirige a um caminho. O caminho, Deus, é mostrar Cristo a este mundo. E quando nós olhamos o tamanho dessa responsabilidade, nós pensamos que é difícil demais, e entendemos que ela está distante demais de nós, porque se torna muito difícil falar a todas as pessoas desse mundo. Mas quando nós entendemos que nós podemos lançar a nossa luz sobre Jesus para as pessoas que estão perto da gente, entendemos que fica mais fácil, entendemos que é possível, e é realmente isso que nós queremos, Deus. Nos ensina a cumprir com a nossa responsabilidade, cumprir com a nossa vida, lançar a nossa luz sobre Jesus Cristo, através das nossas boas ações, através de atitudes de amor, para que pessoas possam perceber quem é o Deus a quem servimos, para que pessoas possam reconhecer Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Assim como foi com aquelas pessoas naquele vilarejo em Samaria. Eles reconheceram e tiveram certeza de que Cristo é o Salvador do mundo, porque tiveram a oportunidade de ouvi-lo falar, tiveram a oportunidade de vê-lo. E Deus, aonde o mundo vai ver Cristo, se não em nossas vidas? Então, Pai, nos ensina e nos motiva a sair daqui praticando boas ações, não para que sejamos recompensados por isso, mas praticando as boas ações que fazem Cristo aparecer, que lançam luz nesse mundo que vive em escuridão, porque quando acendermos a luz, Jesus Cristo vai aparecer, Jesus Cristo vai ser visto, e essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa função, é isso que precisamos fazer com a nossa vida. O restante, Pai, vai se colocar no seu devido lugar, quando nós usarmos a nossa vida na direção certa, da maneira certa. Essa é a minha oração, Pai, e eu oro no nome de Jesus. Amém. Não perca as oportunidades. Use a sua vida da melhor maneira possível.
use a sua vida para demonstrar amor, porque tudo que você tem, todos os recursos que você tem, são para que você possa demonstrar amor a outras pessoas. Então, em qualquer circunstância, demonstre amor, porque é para isso que nós estamos aqui. Se coloque em pé, eu queria cantar com você mais uma vez. Essa música vai justamente reforçar aquilo que acabamos de ouvir, que você possa realmente, ao olhar para as pessoas, ao abraçar as pessoas, você possa realmente ser as mãos, os pés e o abraço de Jesus, porque é disso que o mundo precisa. Deus te abençoe. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer, esse é o meu querer, esse é o meu querer, esse é o meu querer. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, isso é o meu querer. Uma semana
com muita demonstração desse amor maravilhoso. Amém? Deus te abençoe.